Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrás, Osasco, Jardim Jussara, presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber as próximas notificações. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? O texto de hoje da mensagem vai estar baseado em metamorfose da borboleta. A metamorfose da borboleta. O que é metamorfose? A metamorfose quer dizer transformação, mudança. A metamorfose da borboleta é um processo de transformação que ocorre no corpo desse animal. Ele muda de uma lagarta para uma borboleta. Então nós vemos que a vida da lagarta é uma vida arrastejante, no chão, no meio de barro, lama, fezes de animais, e enfim, é uma vida arrastejante pelo chão. E a vida da borboleta é outra. Ela vive na copa das árvores, das flores, não é? Sentindo o perfume das flores e assim sucessivamente. E nós vamos ver então, com respeito à transformação, a metamorfose, não é? Da borboleta, não é? E vamos basear-nos na transformação, louvado seja Deus, do gadareno. Ele sofreu, ele passou por uma transformação mental. Ele passou por essa transformação. O gadareno, quando Jesus chegou ali em Gadara, do outro lado do barco, assim que ele desceu do barco, um homem completamente endemoniado saiu ao seu encontro, veio do sepulcro aonde ele dormia, no cemitério, e às noites, durante o dia, à noite, ele ficava pelas montanhas, gritando, uivando, completamente perturbado. Ninguém conseguiria prender, ninguém conseguiria algemá-los, ninguém conseguiria acorrentá-lo, ninguém conseguiria, nem com ponta de lança, conseguiria detê-lo, esse rapaz. Esse rapaz, ele tinha pai, ele tinha mãe, naturalmente, tinha irmãos, irmã, talvez mulher, né, filhos. E ele estava completamente endemoniado. E quando Jesus desceu, ele foi ao encontro de Jesus. E os demônios na boca dele, Jesus! O que temos nós contigo? Vieste nos destruir? E Jesus o repreendeu
e ordenou que os demônios saíssem daquele corpo. Ia passando ali, irmão, uma vara de porcos. Alguns pastores, né? Alguns pastores que cuidavam de porcos estavam ali passando com aquela vara de porcos e o diabo pediu permissão para Jesus para que ele saísse daquele corpo e entrasse naqueles porcos. E Jesus lhe permitiu. E aquela legião de demônios saiu daquele rapaz e foi para aqueles porcos. Aqueles porcos precipitaram e se lançaram ao mar. Se lançaram da montanha, se lançaram, não é, para o mar e morreram todos ali afogados. E aquele rapaz, ele estava completamente liberto. Ele estava transformado. Ele não era mais uma lagarta. Agora ele estava sentado como uma borboleta. Ele estava transformado. Agora ele não precisava mais dormir ali no sepulcro. Ele não precisava mais ficar ali no cemitério. Então nós vemos aquela pessoa que tomava conta dos porcos. No versículo 13 diz assim: e Jesus logo lhe permitiu que os demônios saíssem, não é isso? E entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. O versículo 14, irmãos, vamos prestar bem atenção nesses gadarenos, nessas pessoas. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos: ei, olha o que aconteceu. Fulano, cadê seus porcos? Não, você não viu o que aconteceu. Os nossos porcos que estavam tomando conta foi lançado no mar, enlouquecidos. Eles precipitaram e se jogaram no mar e morreram todos afogados. Mas como isso aconteceu? O tal de Jesus repreendeu os demônios que estavam naquele conhecido nosso, que fica dormindo no cemitério, que fica uivando no meio das montanhas, que fica gritando, berrando no meio do mato. E o demônio saiu dele e entraram nos porcos que nós tomávamos conta. E os porcos precipitaram e foram todos lançados no mar. E vejam no versículo 15, e foram todos ter com Jesus. Correu a cidade inteira, foram ter com Jesus. Não foi para bater palma, não foi para agradecer, não foi para dar glórias a Deus por ele ter libertado uma pessoa que estava completamente endemoniada. E eles foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo. Suas roupas tinham sido trocadas, o seu corpo estava normal, ele estava em perfeito juízo. Veja como isso mexeu com a cidade negativamente, como mexe em muitas igrejas.
quando Deus liberta alguém. Veja como a cidade reagiu negativamente por esse rapaz ter recebido a bênção. Por esse rapaz ter recebido a transformação de um bicho e virou gente, de um endemoniado que passou agora a servir a Deus e dar glória a Deus. Como a cidade reagiu negativamente. Vamos ver. Negativamente? Sim. Vamos ver o versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Vejamos, eles contando ali, olha, os porcos estavam indo para o matadouro, estavam indo tranquilamente para o seu afazer, e quando encontrou com Jesus, Jesus abençoou esse rapaz, aquele conhecido nosso, não é? O fulano ali, endemoniado, perturbado. E ele foi liberto, mas só que os demônios saíram dele e entraram nos porcos. Vamos ver a reação da cidade. Vamos ver a reação da cidade. E começaram a rogar-lhe para Jesus, não é? Que saísse do seu território. Saia daqui, Jesus. Saia daqui, Jesus. Mas Jesus acabou de curar o endemoniado. Saia daqui, Jesus. O Senhor curou um endemoniado. Aqui em Gadara está cheio de pessoas igual a ele. Se todos forem libertos, nós não vamos ter mais porcos nessa cidade. O demônio vai levar todos os nossos porcos embora. Os demônios vão sair dessas pessoas e entrar nos nossos porcos, nos nossos negócios, no nosso comércio. Saia desse lugar. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui neste lugar. É como acontece na igreja no dia de hoje. Muitos irmãos que serão perturbados, endemoniados e vão para a igreja e passa a ser uma bênção na igreja. Olha, irmão, isso aí era ladrão. Você sabe quem ele foi? Ele foi ladrão. Ele era uma lagarta, mas agora ele é uma borboleta. Ele foi transformado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um endemoniado, mas agora é um servo de Deus. Ela era uma prostituta, mas agora ela é uma serva de Deus. Agora ela louva o Senhor, ela toma conta de círculo de oração, ela toma conta de grupo da igreja que adoram ao Senhor. Mas tem um monte de gadareno, crente gadareno, para criticar aquele quem Deus transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos, às vezes, é uma desgraça do lado de fora da igreja, endemoniado como esse rapaz do texto de hoje. E quando chega na igreja, ele é criticado. Olha, ele é cadeieiro. Olha, ele foi preso. Mas eu quero que tu saibas que Deus montou a igreja. Não foi com nenhum franciscano. Ele não foi buscar ninguém em convento nenhum. Deus montou a igreja com tranqueira, com homens e mulheres que não valia nada, com homens e mulheres que eram bandidos, prisões, presos, prostituta. E Deus montou a sua igreja com quem não valia nada, mas só
Eles eram lagarta, mas agora ele ele foi transformado. Ele foi passado pela transformação. Ele deixou de ser lagarta e passou a ser borboleta. Ele deixou de ser endemoniado e agora é um servo de Deus. É uma serva de Deus que glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E vemos, igreja, Paulo dizendo em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Aquilo da onde nós viemos, não temos que estarmos de acordo da onde nós saímos, da lama que nós deixamos. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação de vosso entendimento. A sua mente tem que ser renovada, tem que passar por esse processo de transformação e seguir aquilo que Paulo diz. Nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mente agora é mente de Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo diz ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, nós que confessamos o nome de Jesus, nós estamos nele. Aquele Eugênio velho não existe mais. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus destruiu aquele vaso velho e esse oleiro bendito fez um vaso de honra com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos mais lagarta. Não é lagarta que anda rastejando. Antes nós andávamos rastejando porque nós éramos escravos de Satanás. O que o diabo mandava nós fazer, tínhamos que obedecer, porque nós éramos escravos, nós éramos servos do diabo. Mas Jesus nos libertou, louvado seja Deus, nos transformou como a lagarta foi transformada em borboleta, como a metamorfose da borboleta, a transformação da borboleta, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, o que foi que Jesus disse? Em Lucas capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se haviam perdido. Então, Jesus não veio buscar nenhum bonzinho, irmãos. Salmo 14, versículo 2, que Deus olhou de lá do céu, ele não viu nenhum justo sequer. Nenhum justo. O que ele viu é um monte de tranqueira aqui na terra. Não viu um justo sequer. Então nós que estamos na presença de Deus, quando chega alguém na igreja, temos que honrar essa pessoa. É mais um salvo, é mais um que saiu do mesmo lugar que eu estava e Jesus trouxe para cá. E ele está trazendo mais um para o nosso lado. Temos que dar glória a Deus e não criticá-lo. Não dá uma de gadareno. Aqueles gadarenos estavam preocupados com os porcos e não com a libertação daquele cuidado daquele rapaz.
A preocupação deles era com os porcos. Senhor, vai daqui, Jesus. Senão você vai curar mais gente aí e nós vamos perder os porcos. É isso que é assim que tem muitas igrejas cheias de crente gadareno. Está mais preocupado com porcos do que com a obra bem feita de Jesus, a obra de Deus. E outra coisa que vocês precisam saber, não sei se você sabe, mas a Bíblia fala: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vou procurar aqui na Bíblia, Marcos capítulo 5, se foi o gadareno que chamou Jesus lá, ou se foi Jesus que foi atrás do gadareno. Não foi o gadareno que usou o celular para ligar para Jesus: vem aqui que eu estou endemoniado. Não foi o gadareno quem chamou a Jesus, mas foi Jesus que foi até o gadareno. Não foi eu que escolhi Jesus, mas foi Jesus que me escolheu. E nós vemos, igreja, nós vemos a palavra de Deus. Portanto, Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu digo e insisto, disse Paulo, não viva mais como pagão, não viva mais como gentil, não viva mais como lagarta. Nós que estamos libertos pelo sangue de Jesus, não temos que viver mais como lagarta, mas temos que viver como servo de Deus, como borboleta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus enviou a Jesus ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. E nós vemos, irmãos, eu queria ver no capítulo 61 de Isaías, diz assim: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me escolheu para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a liberdade aos escravos e a liberdade para os que estão em prisão. Olha bem, o trabalho de Jesus. Então, não tem nenhum, na prisão não tem nenhum santo, irmão. Nós que estávamos aprisionados não somos santos. Então, nós não temos que culpar, apontar para ninguém, não é? A Bíblia não nos dá esse direito de nós apontarmos para alguém. Então nós vemos, louvado seja Deus, Salmo 102, versículo 19 até o 22, apenas assim, um ajuntado assim com todas as palavras. O Senhor olhou do céu e ele olhou para a terra e enviou seu Filho para nos livrar de todos nós que estávamos no corredor da morte. Nós estávamos sentenciados à morte, estávamos no corredor da morte. E Deus enviou a Jesus para nos livrar da boa notícia, não é? E continuando diz assim: e nos livrou para que anunciássemos o nome do Senhor. E vejam, a palavra de Deus, nós que ficamos apontando o irmão na igreja, não é? Fulano, olha bem, e ele nos livrou para que nós anunciássemos o nome do Senhor na congregação, no ministério que ele nos colocou, na onde ele nos colocou.
O Senhor transformou a nossa vida como a metamorfose, a lagarta, a borboleta. Vejam como a metamorfose transformou a lagarta, né? A lagarta em borboleta. A transformação. Assim que Deus fez conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos tirou do corredor da morte. O Senhor transformou a nossa vida em metamorfose. Louvado seja Deus. Nós éramos barros inúteis. Nós éramos barros inúteis. E veja o que Deus fez. Mas o Senhor nos transformou em vaso de honra. Nós que éramos barros inúteis. Deus aproveitou aquele vaso, aquele barro inútil e fez dele um vaso de honra. Veja esse irmão aí, esse pastor da igreja. Era um barro inútil. Hoje é um vaso de honra, usado cheio do Espírito Santo para falar da palavra de Deus. Essas irmãs no círculo de oração, todas elas, essas irmãs que estão na frente do trabalho, mesmo fazendo parte do grupo, são irmãos vasos de honra, que Deus honrou. Louvado seja Deus. E Deus, louvado seja o seu nome. Não foi nós que escolhemos ele para ser nosso Deus. Não foi eu que escolhi Jesus para ser o meu Deus, mas ele me escolheu para que eu seja um servo dele. Ele escolheu a cada um de nós para que fôssemos servo dele e vaso, louvado seja Deus, de honra na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, os irmãos, vocês têm que ter no coração, cada um de nós, não somos lagarta. Nós não prestávamos, verdade, nós éramos lagarta. Nós não prestávamos. O próprio Deus testificou isso. Ele olhou para cá e não viu nenhum justo sequer. Ele só viu tranqueira. Ele só viu gente que não valia nada. Só viu barro inútil. Ele olhando para cá não viu um justo sequer. Mas é desse monte de tranqueira, esse monte de pessoas que não valia nada, que ele fez sua igreja. Veja o que ele disse para Pedro. Pedro, quando você viu esse lençol descendo cheio de bicho que não poderia comer. Come, Pedro. Senhor, na minha boca nunca entrou nada imundo. Nunca entrou nada imundo. Tá certo, Pedro. Você tá certo. Mas não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Nós éramos gentios. Nós éramos gentios. E hoje nós somos o quê? Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós não somos mais gentios. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais lagarta. Nós somos borboleta. Nós não somos mais endemoniado. Nós somos vaso. Nós somos servo de Deus, útil na sua obra. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.